Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um React, tá? Vamos assistir esse videozinho aqui. É um corte do Flow com o Jean Valjean, não sei pronunciar o nome dele corretamente, mas o título do corte eu não assisti o corte, nem assisti nada relacionado a esse podcast, tá? Mas o corte me interessou, tá? Então vamos assistir ele juntos e dar uma reagida aí sobre o que eles vão conversar, né? Mas o nome do corte é Agora é oficialmente o pior momento da história humana? Será? Talvez seja, tá? Hoje em dia não tá fácil. Várias potências. Não sei se é sobre isso que eles vão falar. Várias guerras. Talvez Terceira Guerra prestes a surgir. Então, complicado. Mas bora lá assistir e ver o que eles estão dizendo. Só vou dar uma aceleradinha no vídeo para não ficar muito amassante, beleza? Bora lá então. As gerações forem se sucedendo aqui na Terra, por quê? Porque hoje em dia a maioria dos seres humanos são humanos devocionais. Acreditam em certezas que só eles. Mas essas certezas não são corretas. Não estão assentadas na realidade, estão assentadas numa crença. E a vinda de Sofia vai mexer com tudo isso, porque muito do que os humanos acreditam vai começar a se perceber que não é bem assim. Na verdade, paralelo ou antes da vinda de Sofia, nós vamos passar por choques de realidade terríveis. Pra mim que já não faz sentido, tá? Sofia, quando ele fala Sofia, ele está se relacionando a quem? Que tipo de choque de realidade? Ambientais, Tá. viróticos, falências de diversos sistemas. Nada de um contatinho de Colapso. fora. Não, isso vai acontecer. Já está acontecendo, é porque a mídia mundial não fala. Os governos não falam, a Terra já está sendo invadida. Mas é invadido o termo? Ou eles estão vindo aqui participar de um processo? Invadido. É? O termo é invasão. Esse cara ele tá falando de extraterrestres, será? Maluquice, tá? Você acredita em extraterrestre? Comenta aí se sim ou não. Eu acredito, eu acho que nós não estamos sozinhos no universo muito grande. Mas, inclusive, acredito que nossas potências mundiais aí escondem várias coisas relacionadas a isso. Mas não é invasão no sentido de que eles vão desocupar os seres humanos. Tá. Eu não diria nesses termos ainda, que tem duas facções aí fora que eu imagino saber que dizem isso. Por isso que aquele filme, Os Três Corpos, o problema dos Três Corpos, magistralmente, ali está colocado uma série de questões inquietantes que têm a ver com a realidade que a gente está vivendo, ainda que a gente não saiba. Mas, assim, veja bem, não tem notícia boa nesse sentido. É o pior momento da história da Terra, ao mesmo tempo é o momento mais rico e encantador, no sentido de que nós iremos sair do mundo da ilusão e cair na realidade. Se nós escaparmos a essa transição, Escaparmos quer dizer sobrevivermos? se o experimento humano sobreviver a isso tudo, porque nós temos o poder de nos autodestruir. Nossa, mas que doideira o que eles estão dizendo, cara. Não tá dando sentido. Tem que assistir tem que assistir o podcast todo pra entender. Ou de sermos destruídos por algum azar. E veja bem, nas histórias mitológicas, todas as vezes em que uma grande merda tinha que acontecer, aconteceu. Deus não evitou, não. A última foi o Ragnarok, ocorrido há cerca de 300 milhões de anos, que ferrou com tudo que existia de vida em Marte, segundo o que esses seres falam. Nossa, que pira. Então, assim, nós estamos vivendo de novo um momento A gente vai achar coisa em Marte, então, se a gente procurar direitinho. Já acharam. Já acharam. Acha mesmo. Te contaram? Não. É porque o sistema de fofocas que o Espírito me anima faz parte. Já a questão acharam e esconderam. porque isso já é sabido há muito tempo. Veja só, hoje em dia na Terra, Soren Kierkegaard, é um filósofo dinamarquês, ele dizia: Acredito que tenham encontrado coisas em Marte também, na Lua. Porém, né? Tudo abafadinho, né, meu? que o ser humano se engana de duas maneiras. Uma, acreditando num monte de coisa que não é verdade, mas ele pensa que é. E a segunda é deixando de perceber a verdade porque não tem olhos para ver. Tem um ditadozinho que diz: se sua mente é cega para a possibilidade, os seus olhos serão cegos para a oportunidade e aprendizado. Na verdade, nós somos criados assim, né? Isso é fé. Fé é você crer em algo que você não vê. Isso ele disse. Não sei se faz sentido.
E na Terra ninguém aprende mais porcaria nenhuma, porque estamos vivendo a égide de uma disforia de gênio, juntando isso à síndrome de Kruger, Dunning-Kruger, em que a gente não sabe de nada sobre o assunto, mas a gente pensa que sabe e vive como se soubesse. É por isso que a E gente tem não tem... certezas malucas de assuntos que a gente não tem como provar a gente se aquela certeza está certa e a gente não escuta nem o contraditório. E ainda tem raiva de quem pensa diferente da gente. O nome disso é doença, é transtorno cognitivo. A síndrome de Dunning-Kruger mostra isso claramente. A disforia de gênio mostra isso. A síndrome de hubris que nós temos nos nossos governantes é uma coisa espantosa. O efeito Mandela, as memórias encobridoras de realidade que nos causam ilusão, todos nós padecemos disso. Então, assim, quem diabos tem lucidez e tirocínio hoje na Terra para entender o que está se passando? Eis o drama. É difícil, é como você disse, sim. A gente não consegue lembrar com certeza. Na real, tu tem que ter um kid maluco, né, meu? Pra ficar pensando nas coisas que esse cara pensa. Bom, não sei, não conheço. Né? Do que a gente viveu, né? Aí nós, na nossa mente dual, nos tornamos lulistas, bolsonaristas, trumpistas, camalarlistas, capitalistas, comunistas, e de ismo em ismo, de ista em ista, nós vamos nos cretinizando de uma forma tal que discutir de uma maneira adulta para produzir elementos que nos pudessem permitir evoluir, isso ninguém faz mais. Pois é, Jean. Então, Agora isso fez um pouco de sentido. como é que é pra real. você que tem que vamos lá, usando a palavra bonita, serve de médium e consegue falar com tanta clareza sobre tudo isso que você está falando e todas essas camadas de realidade que é invisível para Esse cara é médium. Entendi agora. Ele é médium. Como é que você enxerga essa pequeneza que a gente tem como sociedade o tempo inteiro com briguinhas idiotas que parecem briga de um time contra o outro? É transtorno cognitivo. Mas o que você sente? Fica puto? Vergonha. Vergonha. Vergonha de fazer parte disso. Tá. Porque assim, lá atrás, voltando à minha história, né, para poder lhe responder, eu era ufólogo. Eu estudava pré-vestibular, porque eu estudava, mas eu estudava yoga e queria estudar ufologia. E gastava meu dinheiro todo, eu e meu fusquinha branco, saindo atrás de casos ufológicos aqui, estudando essas coisas. Né? E assim, quando eu me tornei representante do meu curso de diretório acadêmico, eu participei de uma reunião em Recife, dos diretórios acadêmicos das universidades federais do Nordeste. E eu fui representando. Aí cheguei lá, aí tinha estudantes do MR8, do PCdoB, do PCB, do recém-PT que estava sendo formado, e todo mundo dizendo, eu sou do partido tal. Quando chegou a minha vez, eu disse, eu não sou porra nenhuma. Então você é burguês. Eu disse, putz, então tá bom. Para complicar, eu tinha um fusquinha, e nenhum deles tinha carro. Então eu era burguês. Só que nessa época a turma tinha me convidado para ser candidato. Né? E eu encerrei minha carreira política ali. Antigamente quem tinha o Fusca era burguês, né, meu? Hoje em dia, coitado. Hoje em dia ainda é sinônimo, né? Porque normalmente quem tem Fusca é uma relíquia, né, meu? E hoje o Fusca tá caro pra caraca, meu. Na verdade, quem não tá caro no Brasil, né? Tudo caro. E porque eu dizia, a direita é podre, a esquerda é ridícula. Isso quando eu tinha 19, 20 anos. Hoje, aos 65, eu só fiz igualar. Ambas são ridículas, ambas são podres e ambas são trágicas. Por quê? Porque não é direita ou esquerda, em cima e baixo, isso ou aquilo. O problema é o ser humano, cara. Se o ser humano tivesse decência... O problema é o ser humano. O problema do mundo é o ser humano. Pior raça. Eu vi um cara falando esses dias que o ser humano é a pior raça que existe. Por onde ela passa, ela causa estrago. E não tá errado, né, meu? É complicado. Qualquer porcaria dessa, qualquer sistema desse funcionaria É de alguma maneira. Mas todas as ideias do espectro político... O ser humano consegue corromper tudo que ele põe a mão. Tudo que o ser humano põe a mão, ele destrói. E claro que não estou generalizando, ele também creio que não esteja generalizando, né? Mas infelizmente é uma boa parte. Foram sequestrados por verdadeiros bandidos, mafiosos, pessoas doentes. E esse pessoal é endeusado. Hitler não se fez sozinho. A quantidade de corpos, de cadáveres que o nazismo produziu, um homem só não consegue fazer. É porque tinha gente mais doida do que Hitler fazendo aquilo. Sempre tem alguém mais católico que o Papa. Então sempre tem alguém mais lulista que Lula, mais bolsonarista que Bolsonaro. E essa é a nossa tragédia. O nome disso é transtorno. Isso que é o triste, né?
É triste ter um cara que prega, no caso do Hitler, o ódio, e ter um mais babaca que ele, que acredita no que ele diz, no que ele prega, né? É complicado, não. É por isso que o Brasil tá nessa situação, né, meu? A galera não enxerga, não sabe ver, não sabe. Enfim. Transtorno cognitivo. De novo, já falei disso hoje. É quando você olha para uma situação, não faz a leitura dos fatos de forma adulta ou honesta, cria uma Alucina com narrativa a coisa. maluca e a partir dali você se torna automatizado no amor a alguém e no ódio a outro. É Uhum. dualismo. É, na verdade, isso é um. É aquela famosa. Aquele famoso. Ah, você criou na tua cabeça. É isso, pô. É isso. É quando você olha pra uma pessoa e fala, ah, me dei bem com essa pessoa, ah, não me dei bem com essa. Ah, por quê? Não sei. Por quê? Porque acontece. O burro. Infelizmente, nós só enxergamos o que nós queremos, né? Entendeu? Pode chegar uma pessoa pra mim aqui e dizer que essa caneta não é uma caneta, que essa caneta é uma borracha. E se na minha cabeça essa caneta aqui for uma borracha, vai ser uma borracha. Igual pra ele. E só que é uma caneta. Só que se eu pôr na minha cabeça que é uma borracha, vai ser uma borracha. Entendeu? Eis o problema do mundo. Antes ter uma ideologia, A puta de uma comparação bosta, né, meu? A pior comparação do mundo. era o correto a ser feito, porque era o decente a se fazer. Só que as ideologias todas adoeceram, porque perderam a noção da amplitude democrática das discussões políticas em torno do que realmente importa. Há boas teses na direita, boas teses na esquerda. Você pode escolher Lula, Bolsonaro, quem você quiser. Uhum. Mas na hora que você endeusa e demoniza, ferrou a democracia, meu brother. Escreve isso aí que o Jean tá falando, viu? Aí hoje, o Ferrou que é a que eu vejo? A democracia. humanidade está se tornando fascista. De direita e de esquerda. A maioria da humanidade. Porque é uma paixão desarrazoada, que não analisa mais nenhum fato, que fecha os olhos para os crimes do seu corrupto predileto, mais do que você. Boa. Feche os olhos para o seu corrupto predileto. É isso que todo mundo faz. E é isso que tem fudido o Brasil pra caraca, né, mano? É isso, é isso. Não conseguir enxergar o que tá a um palmo do seu rosto. Você é antagonista, você Na verdade, não é conseguir enxergar. É não querer enxergar. A pessoa não quer enxergar. Ela simplesmente fecha o olho pra isso e abre o olho pra aquilo. E quando ela quer, ela fecha o olho pra isso e abre o olho pra aquilo. E é isso. empurra crimes para aquela pessoa que de fato existe. Então, assim, isto não tem como funcionar bem, cara. Nós vamos ter que nos pagar o preço da nossa própria incúria. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro. As democracias mundiais, europeias estão se ferrando, todo mundo. Por quê? Porque um velho genoma doentio, em que tem que existir um ser alfa e o resto obedece, a velha questão da abelha rainha e das abelhas operárias, que é o velho sistema de Javé com seus anjos clones, um manda e o resto obedece, está, entre aspas, encontrando guarida no genoma humano e esse processo já tinha sido ultrapassado lá atrás. Aí é que está o problema. Nós fomos obrigados a tomar o absurdo como normal, quando o absurdo é só comum, mas a gente não deveria ter achado normal. Uhum. Algo que é comum, matar todo mundo todo dia é comum, mas a gente não deveria aceitar isso como normal. Um carioca entende o que você tá falando. Isso. Pesado o cara falar isso, velho. Do jeito que tá, um terráqueo entende. Verdade, um terráqueo Mas entende. qual é o drama, cara? Nós somos necrófagos. Nós quem? Nós comemos cadáveres. Só que a gente faz um molho, um padrão gourmet, mas nós somos comedores de cadáver. Que criação é essa em que, para que uma espécie se mantenha viva, tenha que comer ou destruir outras? Que criação é essa em que a lei do mais forte é que impera, o mais fraco que se exploda? Então, assim, Mas a natureza não é isso, cara.
o meu entendimento, a natureza é isso. Isso faz parte da natureza, não? O cadeia alimentar, meu, né? Como que esse tubarão vai sobreviver? Ele é uma espécie, vai comer outro tipo de peixe. Não faz sentido, não é isso? Como uma onça, um leão sobrevive comendo uma zebra, sei lá, um rinoceronte, um hipopótamo, girafa. Cara, não faz sentido. Isso não fez sentido. A gente faz vista grossa para isso tudo e diz um Deus perfeito criou essa vida perfeita. Vida perfeita? É. Você sabe quem definiu isso? Foi Santo Agostinho de Hipona no século, Agostinho de Hipona no século IV, que é um dos pais da teologia do catolicismo, né? E o pessoal vivia enchendo o saco dele, dizendo: Agostinho, me diga uma coisa, Deus é perfeito? É. A vida é perfeita? É, Agostinho, a vida não é perfeita. Jacaré come pato. Quem criou isso desse. Não, não. Aí Agostinho deu um murro na mesa um belo dia e escreveu uma lei teológica dizendo: quem não acreditar Não que é, não Deus tá é nessa religião. perfeito e que a vida é perfeita, vai para o inferno. Simples assim. E aí tá resolvido, um Mas monte de sabe coisa. como resolveram? Mas, uai, a vida é perfeita, pô. Não é? Quem vai fazer a vida ser imperfeita é você, com suas atitudes, com o que você faz, com. Não é? O meio ambiente que você convive. Isso que vai fazer sua vida perfeita ou imperfeita. Mas cada um vive sua vida do jeito que quer viver. E isso é muito pessoal, pô. Perfeição e a imperfeição da vida. Minha vida, por exemplo, é perfeita. Eu vivo do jeito que eu gostaria de viver. Eu não estou infeliz com o meu trabalho, eu não estou infeliz com meus amigos, não estou infeliz com a minha família. Muito pelo contrário. Então, pra mim, é maravilhoso viver, entendeu? Agora, tem gente que faz coisa errada, chega um momento da vida que se arrepende. E não tem como voltar para tentar consertar, né? Então, não tá fazendo sentido isso. Porque restava a pergunta: e de quem é a responsabilidade? Dos humanos. A Igreja Católica, na sua teologia, diz que os humanos são a doença da vida. Ou seja, fecha os olhos para o fato de que nós humanos não criamos dinossauros, jacaré, nós não criamos os predadores nem as presas. Alguém criou predadores e alguém criou presa para ser comido por predador. Quem é que criou isso? Deus. É isso que todo mundo diz. Não é? Nós, os Não, eu não humanos, acho somos só mais necessariamente um. ruim, mas eu entendo o que você está falando. Que assim, alguém Vai morre ser no fim presa. das contas. É, É, vai claro, ser vai ser presa. É. Então, quem é que define isso aí? Schopenhauer, outro filósofo, dizendo: ei, perceba, a agonia. Ué, quem define isso, cara? Ninguém definiu isso, cara. A vida toda ninguém definiu isso. Ninguém vai chegar pro jacaré e falar: seu jacaré, hoje você não pode comer pato, não. Você pode comer galinha. Você pode comer, sei lá, avestruz. Só capivara. Não, seu jacaré, hoje o senhor vai fazer um pão. O senhor faz um pão e um bolo de milho pra comer. Da presa é sempre muito superior ao prazer do predador. Só que a gente se acostuma a achar normal. Mas na hora em que você deixa de fazer vista grossa e olha, e aprende a fazer as perguntas adultas, as respostas infantilizadas no campo da fé, todas elas. E é Quais são as perguntas adultas para pra boa isso? parte da humanidade, esse infantilismo resolve. Só que tem segmentos humanos que não conseguem mais se dar por satisfeito. E qual é o meu drama? As gerações humanas futuras não vão se satisfazer com esse tipo de coisa e por isso essa revelação cósmica ela é feita não é para quem está vivo hoje. Os livros que eu escrevo, as palestras que eu escrevo, são mais de 1000 palestras, caras, diferentes. Eu estava nos Estados Unidos em 2019, eu soube lá que provavelmente eu era a pessoa que tinha mais horas na internet mundial com assuntos diferentes. Ninguém tem mais. Se presta ou não presta, você está é outra história. Se é loucura ou não, aí Mas está lá. Loucura, que esse cara é louco, mano. Sei lá, não conheço não, meu. O primeiro contato que eu tô tendo aí com o Jean Vauelan. Jean Vauelan. Mas o que é isso, cara? É exatamente uma revisão
uma ressignificação, uma tentativa de ressignificar tudo que foi feito até agora, mas só no campo do questionamento, e não cabe à revelação cósmica afirmar nada nem fazer com que ninguém acredite em coisa alguma. Nós temos que aprender a colecionar incertezas. Mas você acredita? Você acredita? Você acredita? Coleciona incerteza pra você criar uma certeza, não é? Não é isso. Você coleciona incertezas, e depois você chega na certeza. Eu não sou um homem de crença. Igual, erra, acerta. Nunca consegui ser. Mas é que você tá ouvindo os caras. Assim, só o fato de ouvir alguém falando, a ponto de ser um troço. Assim, ó, se você tivesse. Se fosse um troço inventado da tua cabeça, você tem um universo aqui. Cara, admiro o Igor, porque ele consegue conversar com qualquer pessoa, velho, que vai no Flow. Qualquer tipo de pessoa ele consegue conversar. Sei lá, um cara desse, pra mim, tá falando coisa com coisa. Ele consegue conversar com o cara, ele desenrola. Aqui, cinematográfico do Tolkien Senhor dos Anéis, entendeu? Não é o que você tá propondo. Você tá falando, cara, coisas vêm de mim, que eu relato nas minhas experiências, mas muitas coisas vêm, eu sirvo de canal. Você servir de canal, assim, ideias tão complexas como essa que você tá falando aqui, que você sabe, de cor, e você, assim, ainda não crê nisso, puta, cara, você é forte, eu acho. É porque, de novo, o espírito que me anima, ele já tem essa prática há muito tempo. Eu, enquanto Rogério, sou só uma expressão dele. Né? Então, é mais fácil para que o meu eu repouse sobre si mesmo, observando tudo sem usufruir do que eu observo. Tá. Porque na hora em que você usufrui do que você observa, você gera apego. Você põe dose emocional. E Buda, o grande Siddhartha Gautama, ensinou há 2.600 anos que o apego é a causa do sofrimento humano. Porra, total. É quando você se apega a um conceito que você tem como sendo verdade, se apega a quem você ama, a dinheiro, a situação, a crença. É isso mesmo. Quando você se apega é quando você sofre, né? Quando você se apega ao seu namorado, você larga dela, você sofre. Quando você se apega a dinheiro, você deixa de ter dinheiro, você sofre. Conforto. Aí quando você perde isso, sofre loucamente. E o pior, quando você pensa que é dono disso, ou quando você se acha alguma coisa, você tem que prestar contas daquilo que você pensa que é. Olha como é complicado. Quanto mais um ser humano se define, menos ele procura. Quanto menos um ser humano se define, mais ele procura. A verdadeira sabedoria consiste em quê? Sócrates dizia, em você saber que você não sabe porra nenhuma. Porque se você achar que sabe, aí você já fecha. Total. Porque você já sabe. Você já sabe. Você não precisa mais aprender. Você não precisa mais de, sei lá, do loucura mestre, isso. Isso é loucura, mas é real. Isso é loucura. Sócrates era muito bom, né? O problema das religiões. Verdade. As religiões fizeram com que dos 8 bilhões de seres humanos na Terra, mais de 7 tenham absoluta certeza que Deus vai resolver tudo no final. E se Deus não resolver? E todo mundo se permite ser corrupto, FDP, assassino, bandido. Hoje em dia, cara, em vários lugares do mundo, quando você vai fazer um crime, você reza a Deus para Deus lhe proteger. Cara, real. Esse cara fala coisas sem sentido, mas também tá falando coisas com sentido. Isso é muito louco. Isso é muito massa, tá? Isso que ele disse agora. O cara vai roubar, ele vai fazer uma oração com os canga dele lá, com os parceiros dele, pra Deus proteger eles, pra eles não morrer, dê tudo certo, não roubo. Verdade. Eu sou lutador de boxe, eu subo. Deus me ajuda. Será incrível que eu acredito que Deus está me ajudando? E se Deus se metesse nos esportes, ia dar empate em tudo. Pô. Pois é, então, isso tudo é um uso infantiloide. Aí entra de novo o infantilismo. Né? Aí você imagina. Agora eu concordo. Agora eu concordo com o que ele está dizendo. De simpatia que eu devo passar para todo o público. Nessa hora, todas as religiões, né, inclusive. De comentários. Esse velho é maluco, isso é do quê, blá, blá, blá. Mas assim, eu acolho tudo isso numa boa. Esse velho é maluco. Eu sou simpático e nem estou aqui reafirmando o viés de confirmação de ninguém, muito menos o meu, porque eu não tenho crença. Eu estou apenas me permitindo refletir de forma adulta e livre. Esse cara fala muito bem, meu. Nossa, ele fala muito bem. Sobre temas que foram aprisionados e proibidos de serem refletidos de forma adulta. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado. Aí, ó, vira membro do Flow. A gente faz um programa semanal só pros membros. Pessoal, então, o react de hoje foi isso, tá? Assistimos aí o pior momento da história humana? Será que é? Não fez muito sentido com o título, mas foi bem legal assistir. Não conhecia esse cara, Jan, não conhecia.
Mas, entre coisas e coisas que ele disse, coisas eu concordo, coisas discordo, normal, né? Inclusive, ninguém pensa como ninguém, senão o mundo seria chato, monótono. Mas, agradeço a você que ficou até o final. Já se inscreve aí, deixa o like e comenta aí o que você achou desse vídeo. Se foi bacana, se não foi, se você, do que você concorda, do que você discorda. E vamos trocar uma ideia. Valeu? Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo.